poderá ser modificada, né? Diante do quê? Diante da própria conexão, a conexão prevista lá no artigo 55 da Lei 13.105 de 2015, ou o artigo 76 do Código de Processo Penal, né? Então, veja a conexão dessas ações, né, nos moldes do que prescreve esses artigos. Aí, 55 do Código de Processo Civil e artigo 76 do Código de Processo Penal. Se não for pela conexão, poderá ser modificada pela continência, ou seja, reunião de ações, né, conforme prevê o artigo 56 da Lei 13.105 de 2015 ou o artigo 77 do Código de Processo Penal. Mas o que é uma ação? O que é conexão? Na verdade, o artigo 55 diz que consideram-se conexas, né, duas ou mais ações quando lhes for comum duas partes, o pedido ou a causa de pedir. Porque nós temos aí, toda ação, ela tem três elementos fundamentais. Primeiro são as partes, segundo, a causa de fato e a causa de direito, que é o mérito a ser julgado, né? O chamado mérito é a causa, né? Causa, então a causa... Nós temos aí as partes, que é o réu, o autor e o réu, a causa de fato e a causa de direito, que é o mérito, e o objeto, que são os pedidos, mediato e imediato, ou imediato ou mediato, o importante é que são os objetos. Então, toda ação, ela tem três elementos. A ação de conhecimento, logicamente, ela tem três elementos, né? Três elementos, quais são eles? Tem as causas, as partes, a causa e os pedidos, ou objetos, não é verdade? Então, quando os pedidos, que são os objetos, e a causa de pedir, seja de fato e de direito, e tem que ser igual, essa causa de fato, aquilo que realmente acontece, tem que estar enquadrado em alguma lei, senão não haverá a análise do mérito, né? Essa ação será chamada inépita, na verdade, inépita, que é uma das causas lá do artigo 337 da Lei 13.105 de 2015. Então, vejo que quando tiver o pedido igual, duas ou mais ações, tiverem o pedido igual ou a causa de pedir igual, né? Também teremos aí ações chamadas de conexas. Em suma, esse artigo 55 da Lei 13.105 de 2015 e o artigo 76 do Código de Processo Penal, eles apresentam um conceito jurídico de conexão, né? Ou conexão de ações, Então, assim sendo, duas ou mais ações sempre serão conexas quando tiverem em comum o pedido. Que pedido? O pedido é o objeto dessa ação, ou a causa de pedir, e essa causa ela poderá ser, logicamente, a causa de fato e a causa de direito. Portanto, nessas duas hipóteses, seja lá o pedido igual ou a causa de pedir igual, retomando aí a ação, a redação do que prevê lá, que já vimos, no artigo 54, né? O artigo 54 da Lei 13.105 de 2015. A competência, nesse caso, será relativa, ela é relativa quando em razão do valor da causa do artigo 291 da Lei 13.105 de 2015, ou se não em razão do foro, né? O foro é onde será julgado, onde haverá o julgamento, né? Então, ela poderá ser modificada em razão da conexão. Logicamente que, nesses casos, as ações conexas, nos termos do artigo 55 da Lei 13.105 de 2015 e artigo 76 da lei do Código de Processo Penal, essas ações serão reunidas, elas têm o mesmo pedido, têm a mesma causa de pedir, elas serão reunidas para que a decisão seja conjunta, ou seja, aquela sentença, seja lá do artigo 489 da Lei 13.105 de 2015, ou seja, do artigo 381 do Código de Processo Penal, essa decisão será conjunta. Logicamente, há exceções, logicamente, né? Se alguma delas já tiver sentença, aí não terá como colocar na outra sentença. Então, quando as duas não têm sentença ainda, está rolando o processo, vão ser juntadas e aí sairá uma decisão só, né? Por isso a chamada conexão, né? Logicamente que esse mesmo pensamento se aplica
da mesma maneira, a execução de título extrajudicial, né? Aquele título lá do artigo 784 da Lei 13.105 de 2015, e também nos casos das ações de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico e também as execuções formadas no mesmo título, nos termos do artigo 783 da Lei 13.105 de 2015, logicamente, como prevê o enunciado 237 do Fórum Permanente de Processualistas, Fórum Permanente de Processualistas Civis, processualistas civis, logicamente que esse enunciado traz aí um tema que é exemplificativo, ou seja, poderá haver outras ações com as mesmas causas, né? Conexem. Poderá, então, haver outras, além dessas que foram citadas, outras ações poderão surgir. Por fim, né, fala-se em conexão, porque serão reunidos para julgamento conjunto esses processos que possam gerar risco de prolatação de decisões conflitantes ou mesmo contraditórias, caso decididos ou sejam decididos separadamente, né? Mesmo sem conexão. Então, veja que essa conexão tem que haver entre estas ações, entre os pedidos ou entre as causas de pedir, né? Por exemplo, a emenda de um acordo muito comentado, né? Do STJ, no conflito de competência, só para exemplo, 151.550, conflito de competência, 151.550, traz um caso clássico, assim, de reunião, né? Reunião de ações que tinham aí o mesmo pedido e também tinham ou a mesma causa de pedir, daí no caso da conexão, conforme prevê o artigo 55 da Lei 13.105 de 2015 e também o artigo 76 da lei do Código de Processo Penal. E outra forma de conflito de competência, onde pode se juntar essas ações também, é quando há continência. O que é continência? Na verdade, o artigo 56 da Lei 13.105 de 2015 ou o artigo 77 do Código de Processo Penal diz que continência é quando ela se dá entre duas ou mais ações, quando houver entre essas ações uma identidade quanto às partes, olha aí, as partes e a causa de pedir. Aqui não fala no pedido, não fala no objeto, fala somente nos outros dois elementos, que são as causas, né? Ou seja, as partes e as causas de pedir. Então, daqueles três elementos que compõem a ação, as partes, a causa de pedir e o objeto, no caso da continência, deverá haver identidade entre as partes e a causa de pedir, que é o mérito, a causa de pedir é o mérito. Mas o pedido de uma das ações pode ser mais amplo, né? Abrange o das demais. Então, uma ação, ela vai ter um pedido mais genérico e vai abranger todos os pedidos das outras ações. Então, a identidade mesmo tem que ser entre a causa, as partes e a causa de pedir. Já os objetos, que são os pedidos, uma delas terá que ter um pedido bem abrangente. Então, a continência, ela é definida no artigo 56 da Lei 13.105 de 2015 como a identidade das partes, né, identidade das partes ou da causa de pedir entre duas ou mais ações em que uma delas possui pedido mais amplo, objeto mais amplo, um objeto que abranja os pedidos das demais, ou seja, a continência, lá do artigo 56 da Lei 13.105 de 2015, ou do artigo 77 do Código de Processo Penal, possui, logicamente, como requisito as mesmas partes e a mesma causa de pedir, né? Sendo que o pedido de uma das ações tem que contemplar os demais pedidos das outras ações. Então, vejam que, no caso da conexão, né, a identidade tem que ser entre a causa de pedir e o objeto. Já no caso da continência, a identidade tem que ser entre as partes
e a causa de pedir. Então, dos três elementos que compõem uma ação, temos aí as partes, a causa de pedir e o objeto. Já